Olá amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 11 de outubro do Zero News, o programa do Mente Binária em que a gente trata dos acontecimentos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. A equipe do Apache Project publicou na última terça-feira uma nova versão do Apache Server contendo a correção para uma vulnerabilidade de Path Traversal e File Disclosure que permite que atacantes tenham acesso ao conteúdo de arquivos armazenados em servidores vulneráveis. Por si só, o caso já é sério, porque as estatísticas de benchmarking indicam que o Apache está presente em aproximadamente 25% dos servidores web pelo mundo. E assim que o boletim da vulnerabilidade foi lançado, muitos correram até o serviço de monitoramento Shodan para ter uma noção de quantos servidores Apache com a versão vulnerável estavam disponíveis na internet. O número passa dos 100 mil ativos. Mas a história não acaba por aí. Assim que a atualização foi publicada, outros pesquisadores divulgaram exploits para a falha e ficou claro que a vulnerabilidade também permitia a ocorrência de ataques de execução remota de código caso o Apache estivesse configurado em condições específicas. Outro fator que também bagunçou o meio de campo foi que o patch para a vulnerabilidade original não corrigia o problema completamente, o que fez com que o Apache Project publicasse uma nova versão na quinta-feira. É extremamente recomendável que administradores desses sistemas homologuem e atualizem os seus servidores para a versão 2.4.51 o quanto antes. Na última quarta-feira foi publicado no controverso fórum 4chan um pacote de 125 GB formado por informações sensíveis do serviço de streaming Twitch. O material é formado pelo código-fonte da plataforma, ferramentas internas, documentos, planilhas de pagamento dos streamers e planos futuros para produtos, como o planejamento da criação de um serviço de distribuição de games que concorreria com o conhecido Steam da Valve. Em um blog post publicado no mesmo dia, a empresa reconheceu o vazamento, disse que o problema teve origem em uma falha de configuração e que não havia indicação de que senhas e dados de pagamento tivessem vazado. No dia seguinte, todas as chaves do serviço foram revogadas. Pesquisadores da Cybereason documentaram uma nova ameaça, apelidada como Operation Ghost Shell, que é operada em atividades de espionagem contra empresas do setor aeroespacial e de telecomunicações. Alvos foram documentados sobretudo no Oriente Médio, mas a ameaça também tem sido observada em ataques contra organizações nos Estados Unidos, Rússia e Europa. Durante a investigação dos ataques, os pesquisadores encontraram uma ameaça do tipo Remote Access Trojan, ou RAT, a qual foi apelidada de Shell Client e em que os desenvolvedores investiram muito esforço para torná-la furtiva contra a detecção por antivírus e outras ferramentas de segurança, aplicando diversas técnicas de ofuscação e abusando de um cliente do Dropbox para estabelecer contato com o servidor de comando e controle. Os especialistas atribuíram à ameaça um novo threat actor iraniano catalogado como Malkamak, o qual estaria ativo desde 2018 e que teria conexões com outros grupos com atuação previamente vinculada ao governo do Irã, como o APT-39 e o Angrius APT. Pesquisadores da Sophos identificaram um novo ransomware em um incidente recente, no qual o atacante permaneceu 2 dias na rede da vítima. Os operadores da ameaça, batizada como Atom Silo, usaram exploits para uma vulnerabilidade no Confluence, de maneira a fazer o acesso inicial à rede da vítima e, posteriormente, instalar um backdoor. A partir desse ponto, os atacantes fizeram o download de outros arquivos, uma DLL legítima e assinada por um fabricante de software que contém uma falha que permite o seu carregamento em conjunto com outra DLL, nesse caso maliciosa, em uma técnica que já havia sido observada na operação de outros atores. A função dessa mescla de DLLs é decifrar e carregar o backdoor que abre um acesso para a execução remota de comandos no alvo. Daí para frente podem ser usadas outras técnicas e ferramentas para se fazer a movimentação lateral e a extração de dados no ambiente da vítima. A equipe da Mandiant, que recentemente descontinuou a marca FireEye do seu portfólio, publicou um relatório sobre o Threat Actor catalogado como FIN-12 na última quinta. Segundo os pesquisadores, a ameaça é uma gangue de ransomware agressiva, motivada financeiramente e que está focada em alvos do setor da saúde.
O estudo afirma que os membros do FIN-12 não operam como gangues de double extortion tradicionais, que geralmente conduzem intrusões sem muito critério, a não ser o fato de o alvo estar em condição vulnerável. Ao invés disso, os alvos são escolhidos com cuidado em setores com mais chances de pagar o resgate, como operações que não podem parar ou que lidam com dados muito sensíveis, como dados médicos. Outra distinção entre a atuação do FIN-12 e as tradicionais gangues de double extortion é que eles escolhem com quais operadores de ransomware e loaders vão trabalhar, priorizando a velocidade do ataque. Há uma predileção pelo ransomware Ryuk, mas foi notada pela Mandiant uma diversificação entre os vetores de acesso inicial, alternando entre o TrickBot, o Bazaar Loader e outras modalidades. A grande maioria das vítimas do FIN-12 está na América do Norte, no entanto o grupo passou a expandir seus alvos no primeiro semestre de 2021, atingindo organizações em outros países como Austrália, Colômbia, França, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. O Facebook passou por sérias dificuldades na semana passada. A primeira delas, em ordem de importância, foi o depoimento de Frances Haugen no Senado. Haugen era gerente de produto no Facebook e pediu demissão em maio, mas antes de sair, ela juntou provas de que o Facebook tinha decidido não corrigir os problemas em sua plataforma. O material foi compartilhado com o Wall Street Journal, que publicou uma série de matérias sobre o caso, as quais a gente abordou aqui no Zero News no dia 20 de setembro. Dentre outras coisas, no depoimento, ela reafirmou que o Facebook sabe que causa problemas que afetam a sanidade das pessoas, sobretudo adolescentes, mas que não os corrige porque isso diminuiria o tempo de uso da rede social e, consequentemente, seus lucros. Outro problema que a empresa teve de enfrentar, como todo mundo sabe, foi a interrupção dos seus serviços por 7 horas na segunda-feira passada. Em meio ao incidente, muitas pessoas passaram a emitir diagnósticos apressados, dizendo que se tratava de uma falha de DNS. No entanto, como ficou comprovado depois, o caso se tratou de uma falha de configuração que afetou a forma como a rede do Facebook lidava com a propagação de rotas BGP, o protocolo que tem a função de calcular a melhor rota para a comunicação entre redes. A falha retirou o backbone do Facebook de operação, de modo que, mesmo com os servidores DNS configurados corretamente, estes não poderiam ser alcançados. Ou seja, o problema de DNS foi uma consequência, não a causa do incidente. Estou deixando aqui na descrição, além dos links para os posts do próprio Facebook sobre o caso, um link para um texto da Cloudflare bastante detalhado sobre o assunto com a perspectiva de quem viu os problemas de fora. Vale a leitura. Bem, pessoal, é isso por hoje, mas como sempre eu gostaria de fazer um pedido antes de me despedir. Queria pedir para vocês darem uma olhada na farta quantidade de coisas que agradam nerds e hackers na loja Imaginário Nerd. Lá vocês encontram um monte de coisas legais, como canecas, camisetas e adesivos, inclusive material do Mente Binária. Então dá uma chegada lá em imaginarionerd.com.br. A gente se vê na semana que vem. Se protejam.